No começo, o zodíaco natural foi a base utilizada para dividir o mapa em 12 setores que correspondiam aos 12 signos, sendo o primeiro setor análogo ao signo de Áries e assim por diante. Em função do movimento da Terra, ao redor do seu eixo, que tem como duração 24 horas, e levando-se em conta a divisão em 12 setores ou casas, correspondentes cada uma a um signo, temos que, a cada 2 horas, um novo signo está subindo no horizonte, modificando assim o posicionamento de todas as cúspides das outras casas a partir da primeira. Segundo Howard Sasportas, psicólogo e astrólogo americano, as casas mostram áreas específicas da vida de cada dia, ou em que campos de experiência tudo isso está acontecendo. A linha que define o início e o término de cada casa terrestre recebe o nome de cúspide. A primeira casa corresponde ao signo ascendente, assim chamado por ser o signo que ocupa o horizonte leste, onde nasce o Sol neste determinado instante. O ponto oposto é chamado de descendente e corresponde à cúspide da 7ª casa, onde se põe a oeste o Sol. Esses dois pontos se ligam pelo chamado eixo do horizonte. Do mesmo modo, outros 2 pontos são determinados astronomicamente, levando-se em conta o ponto de vista de um observador da Terra e indicam o meio do céu, a cúspide da 10ª casa, e o seu oposto fundo do céu, que corresponde à cúspide da 4ª casa, e se ligam pelo eixo do meridiano. Estes 4 pontos são chamados de ângulos. As casas terrestres são divisões da eclíptica que têm como referência a própria Terra. Seus 360 graus são divididos em 4 quadrantes, onde são inseridas as casas. As casas do primeiro quadrante representam a intuição, a autoconsciência e o crescimento orgânico. As casas do segundo quadrante representam o instinto, a espontaneidade e a integração pessoal. As casas do terceiro quadrante representam a consciência social e os relacionamentos. E as casas do quarto quadrante representam a identidade social, ideológica e espiritual. As casas também podem ser classificadas por quadruplicidade. Casas cardinais ou angulares, que representam a atitude, a iniciativa, a agilidade e a criação e têm conotação individual e de presente. As casas fixas ou sucedentes, que representam a reação das casas anteriores que precisam de consolidação, concentração e conservação, e têm conotação de futuro. As casas mutáveis ou cadentes, que representam o resultado das conquistas consolidadas, questionamento, análise, expansão e universalização, e têm conotação de passado. As casas podem ser classificadas ainda por triplicidade. Casas de fogo, que representam o triângulo da vida e do espírito. São casas vitais ou individuais e correspondem à trindade da vida. As casas de terra, que representam o triângulo da matéria e dos bens materiais. São casas possessivas ou temporais e correspondem ao estado temporal das coisas ou bens materiais. As casas de ar, que representam o triângulo do relacionamento, são casas associativas ou relativas e correspondem às relações humanas, interesses sociais e intelectuais. As casas de água, que representam o triângulo do destino e da alma, são casas psíquicas ou terminais e correspondem ao final das situações, sensibilidade e vulnerabilidade. Uma outra classificação é por hemisférios, que se dividem em as casas em orientais, no lado leste do eixo do meridiano do mapa, as casas ocidentais, no lado oeste do eixo do meridiano do mapa, as casas setentrionais, no lado norte do eixo horizontal do mapa,
e as casas meridionais no lado sul do eixo horizontal do mapa. Temos ainda a classificação por eixos zodiacais formando os opostos complementares, onde temos o eixo do livre-arbítrio, o eixo do poder, o eixo da sabedoria e do intelecto, o eixo da criação e o eixo do serviço. A casa 1 corresponde ao signo natural de Áries, é cardinal ou angular do elemento fogo e representa o setor da personalidade. A casa 2 corresponde ao signo natural de Touro, fixa ou sucedente do elemento terra e representa o setor do dinheiro, dos negócios e dos valores. A casa 3 corresponde ao signo natural de Gêmeos, mutável ou cadente do elemento ar, representa o setor da comunicação e início dos relacionamentos. A casa 4 corresponde ao signo natural de Câncer, cardinal ou angular do elemento água, e representa o setor das raízes e do lar, da família e da pátria. A casa 5 corresponde ao signo natural de Leão, fixa ou sucedente do elemento fogo e representa o setor dos afetos, das artes e do lazer. A casa 6 corresponde ao signo natural de Virgem, mutável ou cadente do elemento terra e representa o setor dos serviços e do cotidiano. A casa 7 correspondente ao signo natural de Libra, cardial ou angular do elemento ar e representa o setor das parcerias e das leis. A casa 8 corresponde ao signo natural de Escorpião, fixa ou sucedente do elemento água e representa o setor das transmutações e dos grandes finais. A casa 9 correspondente ao signo natural de Sagitário, mutável ou sucedente do elemento fogo e representa o setor dos símbolos, do conhecimento e das viagens. A casa 10, correspondente ao signo natural de Capricórnio, cardinal ou angular do elemento terra e representa o setor das dignidades e do prestígio. A casa 11, correspondente ao signo natural de Aquário, fixa ou sucedente do elemento ar, representa o setor das amizades e das ajudas. E finalmente a casa 12, correspondente ao signo natural de Peixes, mutável ou cadente do elemento água, representa o setor do eu interior. Agora pegue o mapa escolhido para estudo e faça o exercício proposto. Aproveite para comentar com a turma e até a próxima aula.